Os gêmeos Daniel e David sempre tomaram todas as decisões importantes juntos desde que eram crianças. Ambos escolheram trabalhar como mecânicos, torciam para o mesmo time e frequentemente completavam as frases um do outro. Ninguém poderia imaginar que um dia os irmãos planejariam um crime quase perfeito juntos. Afinal, mesmo que a polícia conseguisse encontrar vestígios de DNA, o promotor não conseguiria convencer um júri da culpa de Dan ou David. A análise forense padrão de DNA, até hoje, não consegue distinguir entre gêmeos idênticos porque eles têm perfis genéticos praticamente idênticos, e um júri sempre terá espaço para dúvida razoável. Levou 10 anos para as autoridades pegarem os irmãos. Foi só porque David decidiu fazer um acordo com o promotor e testemunhar contra Daniel que a polícia conseguiu resolver o caso que será discutido hoje. No dia 22 de julho de 2003, o carro do marido de uma mulher de 30 anos, com quem ela estava em processo de divórcio, parou na casa dos pais de Heather. A audiência final do divórcio estava apenas uma semana distante. O homem saiu do carro com um enorme buquê de flores e um cartão com uma imagem comovente, dirigindo-se à casa na esperança de que ainda pudesse reconciliar-se e evitar o divórcio. A razão para manter o casamento não era por seu grande amor pela esposa ou seu desejo de manter a família unida. Daniel percebeu que a decisão do tribunal de pagar pensão alimentícia não deixaria dinheiro para sua vida usual, e ele talvez até perdesse a casa. O homem procurava desesperadamente uma saída e esperava resolver o problema com um buquê de flores e promessas. O plano falhou. Heather rejeitou firmemente a proposta de Daniel. A conversa ficou violenta e o pai de Heather, Dave Springer, até teve que intervir. Só depois que Dave prometeu chamar a polícia, Daniel gritou com raiva que Heather estava arruinando sua vida e saiu da casa. Springer, um ex-membro do Departamento de Polícia de Denver, percebeu por um instinto especial que seu genro era perigoso para sua filha. Ele pediu para que ela não o visse pelo restante do processo de divórcio. Mais tarde, ele disse: "Eu estava preocupado com o que meu genro Dan DeWild poderia fazer à medida que o divórcio final se aproximava. Ele queria manter as coisas sob seu controle, mas o controle estava escapando e ele se tornava cada vez mais desesperado e hostil. Eu disse a Heather para não encontrá-lo, e eu não achava que ela o faria, mas ela fez." 2 dias depois, Dan ligou para Heather e ofereceu pegar os registros médicos das crianças e o cheque de pensão alimentícia. Inicialmente, os quase ex-cônjuges concordaram em se encontrar no McDonald's. A jovem mulher não queria ficar sozinha com seu ex-marido e planejou se encontrar em um lugar movimentado, levando seus 2 filhos, que tinham 5 e 3 anos na época. Ela não disse nada ao pai, alertando apenas a mãe sobre o encontro. Obviamente, algo deu errado. O plano mudou ou ela originalmente nomeou o restaurante fast food mais próximo como o local de encontro para acalmar sua mãe. Mas Heather não foi ao McDonald's, e sim à casa de Daniel em Edgewater, Colorado, onde ele morava na época com seu irmão gêmeo idêntico, David, e a então namorada de David, Rosianne. Heather achou que, na presença dos filhos, Jacob e Hannah, seu pai não seria agressivo, e ele não estava sozinho em casa. E então, a jovem mulher desapareceu. Ela nunca mais foi vista com vida. Heather Springer nasceu em 21 de abril de 1973, em Arvada, Colorado. O chefe da família, David Springer, que trabalhava para o Departamento de Polícia de Denver, era respeitado por seus colegas e altamente considerado como um profissional em seu campo. O homem fazia tudo ao seu alcance para garantir que sua amada esposa, Carol, Heather, e suas 2 irmãs mais velhas, Rebecca e Jennifer, não precisassem de nada. A família tinha uma atmosfera amigável e calorosa, de compreensão mútua. Para suas irmãs, o pai era um modelo de masculinidade, responsabilidade e cuidado. Na juventude, Heather tentou construir relacionamentos com seus colegas,
mas não teve muito sucesso. Quando conheceu Dan DeWilde, que era 10 anos mais velho que ela, viu nele um homem adulto, responsável e carinhoso, e sentiu-se tão calma e segura quanto com seu pai. Daniel, sendo um homem maduro, era mais atraente aos olhos de Heather em comparação com seus colegas. A jovem de 23 anos se apaixonou sem olhar para trás. O casal começou a namorar em 1996 e um ano depois, Dan fez uma proposta que Heather aceitou com alegria. Ela cresceu em uma família onde seu pai, Heather, se dedicou completamente à sua filha e seu filho, cuidando das tarefas domésticas. Dan, como principal provedor da família, trabalhava como mecânico no departamento de transporte. No entanto, a vida familiar não era toda ensolarada. Gradualmente, a jovem mulher percebeu que o controle excessivo de Dan não era uma manifestação de cuidado e amor. Com o tempo, ele se tornou cada vez mais opressor e restritivo. Os sonhos de uma união feliz não se concretizaram. Após 5 anos de casamento, em 2002, Heather começou a se queixar a seus pais sobre seu marido. Ela disse que estava cansada do controle constante de Dan. Era simplesmente insuportável viver com ele na mesma casa. Um ano depois, na primavera de 2003, a jovem mulher informou a Dan que queria o divórcio. Ela arrumou suas coisas e se mudou com seus filhos para a casa de seus pais em Arvada. Dan reagiu muito negativamente às ações de sua ainda esposa legal e até a ameaçou, o que apenas fortaleceu sua decisão de proteger seus interesses e os de seus filhos. Ela pediu o divórcio, buscou a custódia dos filhos e fez com que seu marido pagasse pensão alimentícia. A situação se tornou estressante para Daniel, porque ele não estava preparado para as obrigações financeiras adicionais consideráveis. Ele temia que não pudesse pagar as contas e provavelmente perderia sua casa. No início do verão, seu irmão David veio em auxílio de Dan, junto com sua colega de quarto, Rosiane, para fornecer apoio e ajudar com a situação difícil. Dan e David DeWilde, gêmeos idênticos com apenas 1 minuto e meio de diferença de idade, sempre foram inseparáveis, ajudando-se constantemente e mantendo contato. Amigos dos gêmeos notaram que Dan sempre agia como líder, tomando decisões-chave, enquanto David preferia ficar na sombra do irmão e ocupar posições secundárias. Após sua chegada, David começou a trabalhar como mecânico no mesmo lugar onde Dan trabalhava, e deu uma quantia significativa de dinheiro ao irmão para pagar as contas da casa. Foi David quem sugeriu que Dan tentasse evitar um divórcio final, e apoiou sua ideia de visitar Heather em 22 de julho de 2003. A viagem, como já se sabe, terminou em fracasso, e quase em uma chamada à polícia. Os irmãos então elaboraram um novo plano, convidando Heather para sua casa em 24 de julho. A distância da casa dos pais de Heather até o McDonald's mais próximo era de apenas alguns quilômetros. A filha, que só havia ido pegar seus papéis, já deveria ter voltado há muito tempo. Quando 1 hora se passou, a mãe de Heather, Carol Springer, ficou preocupada. Sua filha não atendia o celular e Carol ligou para seu genro para descobrir onde Heather estava. Dan relatou que ela havia chegado à sua casa, deixado as crianças e saído de carro para a loja. Tudo isso parecia alarmante para Carol, já que ela sabia que a carteira e os cartões de crédito de sua filha foram deixados em casa. Ela não podia fazer compras sem dinheiro e cartões, e certamente nunca deixaria seus netos com Dan. Congelada, com uma sensação ruim, uma agitada Carol discou o número de Dave e contou a ele quem sua filha tinha ido ver. Dave Springer imediatamente foi à casa de seu ex-genro. Heather não estava lá e seu carro também não foi encontrado. Dan ainda sustentava que Heather havia saído por conta própria, deixando as crianças com ele e que voltaria em breve. Os netos não puderam dizer aos avós onde sua mãe estava ou para onde ela havia ido. Dave ligou para os serviços de emergência. Com sua experiência como policial, ele sentia que sua filha estava em perigo. Logo, os policiais de patrulha chegaram à casa de Dan DeWilde.
Os oficiais inspecionaram a área perto da casa e a própria casa, o que Dan permitiu que fizessem, mas não encontraram nada suspeito fora ou dentro. Então, foram embora. A única coisa que os policiais conseguiram descobrir foi que os registros médicos pelos quais Heather havia ido estavam na casa de Dan, e o cheque de pensão alimentícia ainda estava por assinar. Dave Springer entrou no carro e começou a dirigir pelas ruas da cidade, esperando encontrar sua filha viva. Passando pelos cruzamentos, ele parava seu olhar nos transeuntes, olhava os rostos das mulheres, entrevistava os moradores locais, mas a busca foi infrutífera. Na manhã seguinte, em 25 de julho, Heather the Wild foi oficialmente dada como desaparecida. O detetive Mark Crider, do Departamento de Polícia de Denver, juntou-se à busca pela mulher. O detetive levou as suspeitas de Dave a sério. Ninguém acreditava que Heather simplesmente decidiu fugir de férias de sua família. Já, após a tripulação, Crider disse aos repórteres: Dave estava obviamente extremamente preocupado. O caso era incomum porque a filha de um policial de Denver estava desaparecida, e isso ele não deixaria o detetive entrar na casa sem a cooperação de Dave. Crider não tinha o direito de inspecionar a casa, o que significava que evidências importantes poderiam ser perdidas. O detetive perguntou qual era o motivo da recusa e por que The Wild não estava disposto a ajudar na investigação, se as coisas eram como ele dizia. Dan respondeu que tinha um advogado pessoal e só responderia às perguntas na presença dele. Naquele momento, David, o irmão gêmeo de Dan, chegou à casa. Dan imediatamente chamou o irmão, dizendo-lhe para não conversar com o detetive. Enquanto Crider observava, percebeu que o pai de Heather estava certo. Daniel the Wild estava escondendo algo. Por que ele contratou um advogado se Heather simplesmente se cansou da família e foi embora? Ele não estava nem um pouco preocupado com a mulher ou procurando por ela, mesmo tendo jurado seu amor por ela poucos dias atrás. Tudo parecia o mais estranho possível, mas o detetive não podia fazer nada sem um mandado e teve que ir embora. Quando a polícia conseguiu um mandado de busca para a casa dos The Wild, Heather já estava desaparecida há 6 dias. Dentro da casa, Crider disse que a tarefa era encontrar evidências de um crime, mas não havia nenhuma. Eles não encontraram a arma do crime, nem qualquer indício de que Heather estivesse na casa. Mas os investigadores logo descobriram que, no dia do desaparecimento da jovem, David levou seu carro Chevrolet a uma oficina de reparo de automóveis, a cerca de 24 quilômetros da casa. Por que David dirigiria tão longe quando os gêmeos trabalhavam no departamento de transporte, como mecânicos, e poderiam ter feito os reparos no carro eles mesmos? Crider conseguiu um mandado para inspecionar o Chevrolet. Os detetives especulavam que talvez Heather estivesse morta, e David conseguiu esconder seu corpo longe de casa. Para realizar as coisas sem inspeção do carro, trouxeram cães especialmente treinados que reagiam ao odor de um corpo em decomposição. Ao verificar o carro de David, os cães começaram a latir perto da porta traseira do lado do motorista, indicando que o corpo de Heather poderia ter estado no carro por algum tempo. O detetive Crider encontrou-se e conversou com David, descrevendo as reações dos cães de busca. Em um ponto, o detetive, olhando diretamente nos olhos de David, perguntou: "Você matou Heather?" O homem abaixou a cabeça e parecia visivelmente nervoso. Ele disse que precisava conversar com seu advogado e foi embora. Após falar com David, o detetive não tinha dúvidas de que ambos os irmãos gêmeos estavam envolvidos no desaparecimento de Heather. Um dia após receber a notícia de que os cães cheiraram decomposição, David e Roseanne se casaram, solidificando as suspeitas da polícia. Roseanne, mais tarde, revelou que isso aconteceu tão repentinamente, apenas por precaução, porque os cônjuges não são obrigados a testemunhar um contra o outro. Então, em 4 de agosto de 2003,
2 semanas após o desaparecimento de Heather, a polícia encontrou um Nissan Sentra branco, pertencente à desaparecida Heather, no estacionamento de um complexo de apartamentos em Wheat Ridge, Colorado, a cerca de 8 quilômetros da casa de Dan. Segundo os moradores locais, o carro estava estacionado lá há vários dias, com a janela do lado do passageiro completamente aberta. Os detetives passaram o dia todo examinando o carro. Parecia tão limpo que não havia evidências de que Heather sequer tivesse andado nele. Não encontramos nenhuma evidência do DNA de Heather dentro ou fora do carro. Também não encontramos impressões digitais ou qualquer outra coisa que indicasse que Heather havia usado o veículo, explicou o especialista ao detetive Crider. Aparentemente, o perpetrador ou os perpetradores foram cuidadosos e limparam todas as pistas de forma eficiente. Os investigadores vasculharam a área arborizada ao sul do complexo de apartamentos onde o carro foi encontrado. Usaram rastreadores, câmeras de imagem térmica e um helicóptero da polícia. A busca, para sua decepção, não produziu pistas que pudessem levar a Heather. Foi nesse momento que Carol e Dave perceberam que haviam perdido sua filha para sempre. Exatamente um mês depois, em 4 de setembro de 2003, o corpo de Heather foi descoberto por um trabalhador rodoviário que cavava a terra na estrada para o canyon. Ele notou um grande saco de lixo no chão e, ao se aproximar, chamou chama a polícia. Nesse meio tempo, o corpo havia se decomposto tanto que foi necessário usar registros dentários para a identificação. O rosto da mulher estava coberto com uma máscara feita de fita adesiva e corda estava enrolada em seu pescoço e pulsos. O corpo estava envolto em sacos de lixo e preso com fita adesiva. O médico legista não conseguiu determinar a causa exata da morte de Heather, mas a natureza de suas lesões sugeria que ela foi estrangulada ou morreu por asfixia. Os investigadores perceberam que os gêmeos estavam envolvidos. O local onde o corpo foi encontrado estava no mesmo bairro da oficina que David visitou no dia em que Heather desapareceu. Os sacos de lixo nos quais o corpo estava envolto coincidiam com as características gerais dos sacos tirados da casa dos DeWild, mas eram evidências circunstanciais. Faltavam evidências diretas, e Crider não podia prender nenhum dos irmãos, quanto mais os dois. Dave Springer sentiu-se esmagado pela impossibilidade de fazer algo. Heather foi enterrada, e seus pais colocaram uma nota no caixão da filha com a frase: "Tudo o que ela queria era amar e ser amada." Houve uma espera lânguida. Ninguém contou aos pais e irmãs de Heather sobre os detalhes da investigação. Até começou a parecer que ninguém estava lidando com o caso. Na verdade, a investigação entendia quem era culpado, mas a falta de evidências amarrava as mãos dos detetives. Após 2 anos, em 2005, Denver mudou o promotor distrital, que prometeu à família Springer ajudar na investigação do caso. A equipe de investigação formada revisou novamente 1.500 páginas de documentação e reexaminou todas as evidências e detalhes do caso. No entanto, esses esforços não produziram novos resultados. Não havia evidências físicas. A análise de DNA não revelou nenhum vínculo entre os irmãos e a morte de Heather. Os detetives acreditavam que, além dos irmãos, a esposa de David, Rosianne, que também morava na casa, poderia estar envolvida no caso, mas como cônjuge oficial, ela tinha o direito de não divulgar informações sobre seu marido. E assim se passaram mais 4 anos. A família de Heather ainda não encontrou um lugar de paz. O pai da falecida admitiu que às vezes gritava à noite. Ele estava enojado pelo fato de Dan estar dormindo tranquilamente, enquanto toda a família enfrentava injustiça diariamente. Em 2009, a investigação de Heather DeWild foi assumida por Russ Booth-Wright. O novo promotor assumiu a tarefa com a máxima seriedade. Em 6 anos, o volume de documentação cresceu de 1.500 para 30.000 páginas.
havia 15 caixas adicionais com detalhes importantes. Depois de um tempo, um DVD de filmes caseiros chamou a atenção da nova equipe de investigação. Descobriu-se que, durante o casamento, Dan e Heather praticavam atividades incomuns. Dan desempenhava o papel dominante e Heather se submetia de bom grado. Dan gostava de amarrar Heather. Quando os detetives examinaram a fita caseira, descobriram uma coincidência importante. A maneira como Dan estava amarrando Heather nesse vídeo era muito semelhante à maneira como a mulher foi amarrada quando seu corpo foi descoberto. Os detetives também identificaram o perfil de Dan em um site de namoro onde ele se listava como viúvo, mesmo que Heather tivesse sido reportada como desaparecida na época, e seu corpo ainda não tivesse sido encontrado. Durante a investigação, conseguiram encontrar uma testemunha que viu Dan, David e Roseanne cedo de manhã, perto do local, onde o corpo de Heather foi encontrado mais tarde. Além disso, graças às novas tecnologias que surgiram nos últimos anos, os especialistas puderam reinvestigar conversas telefônicas entre David, Daniel e Roseanne no dia do crime. Todos os três fizeram 14 ligações um para o outro, e os detetives agora conseguiram descobrir a localização geográfica de cada chamada. O celular de David foi usado bem perto de onde o carro de Heather foi encontrado, e de lá ele ligou para seu irmão e depois para Roseanne. Combinando todas as informações obtidas, os detetives levaram os perpetradores à justiça apenas com evidências circunstanciais. Mais de 8 anos após o crime, Dan, David e Roseanne DeWilde foram presos em 14 de dezembro de 2011. Cada um foi acusado de assassinato em primeiro grau e conspiração para cometer assassinato em primeiro grau. Enquanto os promotores se preparavam para o julgamento, os investigadores esperavam provocar de alguma forma os DeWilde. Eles hipotetizaram que Roseanne poderia ser o elo fraco e tentaram virá-la contra os irmãos, mas não funcionou. A mulher continuou a afirmar que nem ela, nem os gêmeos estavam envolvidos no crime. Dan, David e Roseanne passaram 8 meses atrás das grades aguardando o julgamento. O primeiro a ceder foi David. 9 anos após o crime, o homem confessou que Heather foi morta por seu irmão gêmeo, Dan. Talvez tenha sido a prisão, os registros de chamadas ou talvez ele realmente amasse Roseanne e quisesse tirá-la do perigo ao fazer um acordo com o promotor. Ou talvez ele simplesmente analisou tudo e escolheu a liberdade após 12 anos, em vez de esperar uma sentença perpétua. De qualquer forma, David, segundo o homem, seu irmão Dan, começou a planejar o crime em abril de 2003, depois que foi ordenado a pagar pensão alimentícia. Ele pensou cuidadosamente em cada movimento que fez. Quando Dan contou a David sobre seu plano e pediu ajuda, ele disse que, em caso de recusa, ainda se livraria de Heather, mas sozinho. David admitiu que estava com medo pelo irmão. Ele pensou que Dan não conseguiria fazer isso sozinho e seria pego e preso imediatamente. Então, David concordou em ajudar. Segundo o plano, Heather e as crianças chegaram ao meio-dia de 24 de julho de 2003. Quando Dan foi encontrá-los, David supostamente tentou impedir o irmão, mas ele não ouviu. Enquanto as crianças brincavam na casa, Dan levou Heather para a garagem, prometendo devolver os vídeos conjuntos da quase ex-esposa, que supostamente estavam guardados lá. Na garagem, Dan agarrou Heather pelos ombros e a jogou no chão. De acordo com David, ele poderia ter impedido o crime, mas não o fez, continuando apenas ficar lá e observar em silêncio. Seu irmão pegou um martelo da prateleira